vós me chamastes, aqui estou, Senhor. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Eu me chamo Irmã Maria da Inocência, tenho 24 anos e gostaria hoje de contar a minha história de vocação a vocês. Bem, eu sempre costumo pensar que a minha história de vocação se descreve nesse Salmo 42 que diz que um abismo chama outro abismo. E foi o abismo da misericórdia de Deus que encontrou-se com o abismo de minhas misérias. Então, quando eu tinha, quando era bem pequenininha, a minha avó e a minha mãe sempre me levavam à missa aos domingos. E sempre aprendi que era preceito e que sempre tinha que ir à missa aos domingos. Mas, bem, como não venho de uma família praticante, então eu me contentava só com ir aos domingos à missa. E depois de um tempo, já crescendo e não participando das coisas da igreja, eu queria, como todo jovem, buscar ir de encontro a essa felicidade, e me preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. E foi aí que comecei a buscar em várias coisas a felicidade, e bem, não era a felicidade verdadeira, então nunca preenchi esse vazio. E bem, comecei a praticar um esporte, chamado Karatê, e aí eu encontrei aparentemente a felicidade e comecei a me destacar muito nesse esporte. Então comecei a ganhar os campeonatos da minha cidade, comecei a ganhar os campeonatos Norte e Nordeste, e fui campeã brasileira, sul-americana, e depois, como fui convocada aí para a seleção brasileira de Karatê e participar de um campeonato mundial na Polônia, onde aí estavam as melhores de cada país, Então fui, e a minha vida era dedicada a isso. Era o colégio, treino, colégio, e me dedicava com totalidade, com essa entrega do esporte. E depois, indo para esse mundial na Polônia, eu não consegui subir no pódio, e para mim era o pior que podia acontecer, porque eu me cobrava a mim mesma, outras pessoas também me cobravam, no sentido que apoiam o atleta e ele tem que subir no pódio, e eu não consegui, e eu voltar para o meu país sem uma medalha. E foi aí que eu vi aquilo que São Paulo diz, que um atleta corre, mas por uma coroa incorruptível. E eu estava lutando de mãos vazias, dando socos no ar. Então, corri atrás de uma coroa corruptível. Então, foi aí que eu vi que não estava a minha felicidade. Então, quando voltei, regressei do campeonato, comecei a pensar o que eu tinha que fazer da minha vida. E depois já não competia mais em outros campeonatos e fui deixando o esporte pouco a pouco. E bem, comecei a ir à missa durante a semana, comecei a me aproximar mais de Deus, e via que eu não invocava a Deus para pedir absolutamente nada. Então, onde estava a verdadeira felicidade? Então, foi aí em Deus que encontrei. Mas, bem, com 15 anos, eu não tinha o sacramento do batismo ainda, não tinha os sacramentos, não era filha de Deus. Então, todas as vezes que o padre na missa pedia para que levantassem a mão quem era filha de Deus, eu sempre não levantava porque eu não era filha de Deus e isso me incomodava muito. E por não conhecer muito os sacramentos, toda a formação da igreja, um casal se aproximou da minha família e pediu à minha mãe que eu e minha irmã fizéssemos o catecismo, porque sempre via que participávamos da missa aos domingos, mas que nós não participávamos das outras coisas da igreja. E foi aí que fiz um ano de catecismo e recebi o sacramento do batismo, que para mim foi um momento indescritível, porque eu me tornei, a partir daquele momento, filha de Deus. E desde então, comecei uma vida de cristã, na graça de Deus. E, bem, mas faltava deixar muitas coisas, porque eu me encontrava no 3º ano do ensino médio e tinha que deixar muitas coisas. E foi aí que fiz um retiro de jovens na minha paróquia, que se chama Segue-me. E nesse retiro eu tive uma experiência muito forte com Jesus Cristo. E eu via o amor que Ele tinha demonstrado por mim, me amando na cruz e se entregando, e que eu também deveria fazer o mesmo. E foi aí que isso me deu forças para deixar aquilo que eu ainda faltava deixar.
né? Então, as amizades que não me levavam a Deus, todas as outras coisas que não me levavam a servir a Deus em plenitude. Então, comecei a ir a visitar mais o Santíssimo, a rezar mais, e foi aí que, já com 17 anos, né, eu tinha que decidir, né, o tempo de decisões, enquanto aqui faculdade, fazer, trabalho, e então eu vi que tinha que tomar essa decisão, mas eu não sabia, né, o que eu tinha que fazer, né, onde estava a minha felicidade, né, encontrar-me por completo. E foi aí que, depois de um tempo, eu pedi a Deus, né, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, né, quero seguir-te, mas me mostra qual é a Tua vontade, né? E eu já, nessa caminhada da igreja, pensava em ter uma família santa, em constituir um matrimônio santo com muitos filhos, né? Mas foi aí que eu vi, né, que eu tinha que fazer a vontade de Deus. E a partir daí, né, uma amiga me chamou para participar de um grupo de oração da minha paróquia e eu fui. Né? E aí nesse grupo de oração eu vi que se falava de diversos tipos de chamado, né? O chamado à vida religiosa, à vida sacerdotal, à vida matrimonial. E eu pensei, nossa, existe outros tipos de chamado, né? Não conhecia. E foi aí que, pensando, né, vendo todas as jovens que aí se encontravam mais tempo de caminhada na igreja que eu pensei, nossa, pobre delas, né? Deus vai chamar elas a serem freiras. Eu pensei, né? Mas, ao pensar nisso, né, o Espírito Santo, no momento de oração, me mostrava que era eu, essa jovem chamada. E aí eu tive, né, ou seja, dei esse meu sim a Deus. Então, no primeiro momento, eu senti, né, vi muito forte esse toque do Espírito Santo na minha alma, que eu não podia duvidar desse chamado. Então, depois eu fiquei com muito medo, porque era algo novo. Então, o que era ser religiosa? Eu nunca havia visto uma freira na minha vida. Então, eu queria fazer a vontade de Deus, mas não sabia como. Então, pedi a Deus que me ajudasse, que me guiasse, né? E vi o seu amor também, né? Mais do que rejeitar o chamado e perguntar por que Deus me chamou e não chamou outras pessoas, eu pensei, é uma prova de amor, né? Ele mostrou que me ama. Então, aceitei o chamado de Deus, né, na minha vida. Então eu pensei, né, bem, mas um dia eu acordava e pensava, sim, eu quero, outro dia não, né, porque essa é a inconstância do homem. Então eu fiz um propósito, né, Deus me inspirou a fazer esse propósito. Senhor, já dei o meu sim a vós e a partir de hoje, né, tudo que me vier não vem de vós. Então me surgiu propostas de emprego, me surgiu tantas coisas e eu dizia não, porque Deus já tinha me chamado e eu tinha que segui-lo. Então, um sacerdote, né, me deu um conselho que foi me ajudando, né, a sustentar, né, esse chamado, né, com a graça de Deus. Ele me disse, olhe sempre a Jesus na cruz e não tire os olhos dele, porque se você tirar, você vai abandonar a sua vocação, porque você vai olhar para você mesma, né, e vai se apoiar nas suas forças. E a vocação é um dom de Deus. Então, isso me ajudou, né, a prosseguir. Mas bem, depois de discernir a vocação, eu tinha que encontrar a congregação, e são vários carismas, né? Então, pedi à Virgem todos os dias, tinha um oratório no meu quarto, e pedi à Virgem que me guiasse e me ajudasse a encontrar a congregação pela qual eu deveria fazer parte. E aí foi quando eu fiz uma viagem com a minha mãe a Brasília, e aí andando na praça, né, encontrei no jardim da praça uma imagem quebrada da Virgem, né? Levei essa imagem para minha casa, abençoou o padre essa imagem e pedia todos os dias a essa advocação da Virgem das Dores, né? A imagem estava quebrada pelo meio, que me dissesse que congregação eu deveria fazer parte, né? E foi aí quando, rezando o texto, depois de rezá-lo, né, eu peguei o celular, olhei nas redes sociais e vi a foto, né, de uma servidora, né, da nossa congregação, com uma criança nos seus braços e pensei, nossa, que interessante, um hábito de cor azul, nunca tinha visto. E foi aí que eu rezava e todos os dias me vinha a cor azul, azul, quando olhava para o manto da imagem. Então, quando busquei, né, de novo a congregação, vi que a congregação tinha um voto de escravidão mariana, né, como voto. Então, a partir desse momento eu tive a certeza, a Virgem me deu essa certeza que esse era o lugar que ela me chamava, né, a ser servidora, né, como ela foi aos pés da cruz. E essa era a advocação da Virgem das Dores que eu encontrei.
e o seu manto, né, possui a mesma cor do nosso hábito. Né? E isso me deu a certeza que a Virgem Maria queria, né, que eu estivesse nesse lugar, né, para amá-lo e servir mais a Jesus Cristo. Depois, né, vim, né, para fazer os exercícios espirituais. Também tive um tempo de experiência com as irmãs e pedi o ingresso, né, à vida apostólica, né, ao noviciado apostólico, porque até então eu não sabia o que era a vida contemplativa, né, nunca tinha visto. E depois já de um tempo de noviciado, já terminando o noviciado, todos os dias quando participava da missa, eu sempre me impressionava a entrega de Jesus Cristo na Santa Missa, na Eucaristia. E eu não sabia, mas há uma grande relação de Jesus na Eucaristia com a vida contemplativa, porque é uma entrega silenciosa que Jesus faz nas espécies, né? Então ele está ali em silêncio, né, se oferecendo ao Pai pelas almas, e está em todos os sacrários do mundo, escondido e silencioso, né? Então eu queria também fazer essa mesma entrega, mas não sabia como, né? Então todos os dias na missa, quando eu via esse oferecimento de Jesus Cristo ao Pai, eu pensava, eu também quero me entregar assim, nesse silêncio oblativo e em comunhão com Jesus Cristo, ao Pai pela salvação das almas. E foi aí que vi, né, Deus me chamava essa vida de maior união com Ele e me chamava a vida contemplativa, né, assim como chamou a Maria Madalena, que escolheu a melhor parte. Mas Ele me mostrava que essa melhor parte é a parte do seu sacrifício, de sua entrega. Então, me chamava a me dedicar a esse único necessário, mas, né, com essa entrega, né, inteiramente, né, do meu ser. Ingressei depois, né, na vida contemplativa, depois do noviciado, fiz mais um ano de estudo e depois ingressei na vida contemplativa. Bem, e hoje me encontro aqui ajudando no noviciado contemplativo, na casa de formação. E bem, essa é a minha história de vocação.